Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Mônica Silveira, sou médica psiquiatra, fundadora do Instituto de Saúde Mental e Diabetes e pesquisadora sobre saúde mental e diabetes. Convidei a Júlia Figueiredo, que é psicóloga clínica, especialista em transtornos alimentares pelo Ambulatório de Transtornos Alimentares da USP, mestranda na nossa linha de pesquisa em saúde mental e diabetes da Unicamp. E é um prazer gravar esse webcast para vocês. A gente conversou bastante, né, Júlia, Sim. sobre alguns desafios de pacientes que já acompanhamos ou estamos acompanhando. E esse é o penúltimo vídeo, né, que eu decidi gravar em comemoração ao Novembro Azul, já passou novembro, mas a intenção é que seja um vídeo de educação a respeito de situações clínicas de pacientes com transtornos alimentares. Então, a gente vai ter uma conversa informal e trazer alguns pontos aqui para reflexão que possam trazer questionamento, trazer reflexão, trazer educação nesses aspectos aí de como manejar um transtorno alimentar e na presença do diagnóstico de diabetes tipo 1. Então, Júlia, se você quiser se apresentar com mais alguma coisa que eu não falei, ou quiser comentar, fazer uma pequena introdução, e aí depois a gente pode conduzir isso na forma aí de um bate-papo. Tá bem. Bom, a doutora Mônica já me apresentou, né? Eu sou psicóloga aqui de Belo Horizonte, atuo muito na área dos transtornos alimentares. Tenho o prazer aí de dividir alguns projetos profissionais com a doutora Mônica, e é sempre um prazer para mim, né, ter essa oportunidade de estar junto com ela aí, trazendo sempre muita educação, principalmente em diabetes, e muito conhecimento aí para ajudar as pessoas. Uma das coisas importantes também é que eu tenho diabetes tipo 1 há 13 anos, então convivo aí com a condição e é isso. Eu acho que vamos bater esse bate-papo, né, doutora Mônica? Sempre com o intuito de ajudar as pessoas, de colocar mesmo as dificuldades que as pessoas podem passar e como atravessar essas dificuldades, né? Principalmente aí quando duas condições se cruzam, né? O diabetes com o transtorno alimentar. Então é isso, vamos começar aí nosso bate-papo. Então, Júlia, o primeiro ponto, né, para quem também não me conhece, eu também tenho diabetes tipo 1, né, há 24 anos, né, e a ideia de pesquisar a saúde mental e diabetes é uma ideia que a gente, mesmo que não tenha tido, né, um diagnóstico aí, mas a gente percebe as questões emocionais envolvidas no manejo do diabetes, né? E no transtorno alimentar, que é o tema, né, Júlia, do seu mestrado, e com Sim. isso você acaba tendo um nível de conhecimento maior, e nós também, eu, a doutora Beth, a doutora Talita, que escrevemos o projeto, participamos da pesquisa, a gente acaba tendo acesso a alguns dados, além de pacientes que a gente já tratou. Então, o objetivo desse webcast é compartilhar um pouquinho disso que a gente tem percebido, tanto nos nossos estudos, quanto nos nossos pacientes. E um ponto, eu vou começar com esse ponto que me chamou a atenção, é quando a gente recebe um paciente, por exemplo, já com um diagnóstico ou uma suspeita de um transtorno alimentar, tendo diabetes tipo 1. O que eu tenho sentido de dificuldade, Júlia, é muitas vezes que não vem só o transtorno alimentar, como se fosse só, né? Mas não vem Uhum. o transtorno alimentar, o Puro, diabetes né? Vamos tipo dizer 1, assim. puro, exatamente. Às vezes você tem que tratar primeiro um transtorno de ansiedade, às vezes você tem que tratar primeiro a depressão.
A gente tem conversado muito sobre TDAH também em alguns pacientes que a gente tem acompanhado, né? E então, assim, o quanto é difícil avançar num tratamento mais aprofundado de mudança de comportamento, sem que alguns sintomas estejam estabilizados e sem também que a pessoa passe por um processo de, vamos dizer, talvez trabalho com algumas questões do próprio diabetes, né? Agora me veio à cabeça também uma paciente que a primeira consulta era uma paciente que tinha, o ponto mais importante era um diabetes burnout. Para ela, a Sim, procura do tratamento foi pelo transtorno alimentar. Mas para nós, profissionais, a gente percebeu, enquanto a gente não avançar nesse diabetes burnout, a gente não consegue ajudar essa pessoa, né? Então, eu queria que você falasse um pouco do ponto de vista, assim, desses pacientes que você está acompanhando, como é que você vê isso, né? A pessoa chega com esse diagnóstico, mas você tem que mexer em muitas outras coisas, né? sim. Talvez seja a queixa principal, né? Assim, o comportamento alimentar seja a queixa principal dessa pessoa que chega aí com muita angústia, porque causa muito sofrimento, né? Um transtorno alimentar, ou comportamentos alimentares desordenados são fatores aí que impactam na vida da pessoa como um todo, na qualidade de vida, no dia a dia, nas relações interpessoais. Então, geralmente a porta de entrada, né, doutora Mônica, é, é essa queixa alimentar, né, por questões alimentares. E quando a gente tem aí a condição que é o diabetes junto, igual você falou, é um aspecto que a gente precisa de olhar também, porque tem dificuldades ali no manejo, no gerenciamento do diabetes que impactam aí a vida dela como um todo, né, os sintomas aí de um desânimo, até os sintomas depressivos mesmo que aparecem, que são muito relacionados a aspectos do gerenciamento do diabetes, né? Assim, às vezes uma construção, uma desconstrução aí de muitas crenças e muitos mitos que a pessoa ao longo dos anos tem um tratamento mais direcionado, tem sobre o diabetes, sobre a sua experiência com diabetes. Então, a gente precisa ter aí, e uma equipe multidisciplinar trabalha muito bem, né, nesse sentido, doutora Mônica, porque a gente vai amarrando todos esses aspectos que precisam ser trabalhados aí na experiência de vida dessa pessoa, né, como um todo. Uma das pessoas que me marcou muito, né, Júlia, antes da gente entrar até no diabetes tipo 1, né, como Uhum. uma condição que requer que a pessoa fique muito atenta à comida, à quantidade, a porções, né? Mas assim, que quando a pessoa chega muito deprimida, é muito comum que a pessoa também tenha um negativismo, não só pela depressão, mas por uma história, às vezes, que também vem junto de não lidar tão bem com o diabetes, já não ter esperança, já está muito cansado. E também nessa questão do transtorno alimentar, a baixa estima que costuma acompanhar uma pessoa com sintoma depressivo pode trazer um hiperfoco aí, uma valorização também mais acentuada da imagem corporal. Então, assim, Sim, uma pessoa que às vezes não consegue se ver com bons olhos, vamos colocar dessa forma, né? Assim, e algumas pequenas insatisfações com o corpo podem ficar muito magnificadas, muito aumentadas, isso, sim, porque a pessoa não se sente bem, ela não se sente bem com ela própria, não só pelo corpo, né? Num processo de acompanhamento, a gente vai conseguindo mostrar isso para a paciente que não é o corpo, não é exatamente só o corpo, é que o corpo virou o foco, a comida virou virou o foco. foco. Mas são muitas questões, né, que estão por trás desses sintomas de insatisfação com a imagem, de controle exagerado com a comida, né? E aí, Sim. Júlia, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você vê assim esse ponto no seu trabalho, né, como psicóloga, que você vai ver a paciente uma vez por semana, vai ter uma regularidade.
como é que isso chega nos atendimentos, essa questão da alimentação do diabetes e da alimentação do transtorno alimentar, assim, como é que se cruza esses pontos, né? Essa rigidez, tanto de querer que o controle glicêmico esteja bom, mas também não querer ganhar peso ou achar que não deve ou não pode comer determinadas comidas, determinados alimentos. Sim. É, igual você falou, né, doutora Mônica, assim, o diabetes é uma condição que naturalmente nos traz uma ênfase muito grande na alimentação. E é algo que a gente precisa lidar, assim. Nós que temos, assim, a gente vive muito isso, né? O impacto dos alimentos, alimentos aí que... Como que é o efeito disso no resultado glicêmico, que a gente precisa aí ter um planejamento, né, de refeições e o que eu vejo, assim, nesse início, né, quando a pessoa, ela chega no consultório, talvez muito angustiada e com uma inflexibilidade muito grande com relação ao seu manejo, né, assim, de ter, às vezes, uma expectativa muito grande de ter que lidar com uma condição aí que preocupa com números. A gente tem números, né, assim, a gente lida com números, com o que precisa ser feito naquele dia, e às vezes quando a pessoa ela já tem uma característica mais perfeccionista, né, isso intensifica muito mais quando tem uma condição como diabetes e o transtorno alimentar, que também tem como base o perfeccionismo, né, doutora Mônica? E é uma angústia muito grande, assim, que as pessoas passam, né, de seguir um plano alimentar, às vezes muito rígido, porque precisa atender aí uma expectativa de estar num manejo muito muito raso, né? Assim, de alcançar números aí muito rasos aí para o seu tratamento e, e aos poucos assim o trabalho é perceber porque são mitos. Então, às vezes as pessoas têm muitos medos de desenvolver uma complicação do diabetes. Então, inicialmente é um trabalho muito assim de psicoeducação mesmo, né, com essas pessoas assim, do que é a condição. E se a pessoa tem um transtorno alimentar, a gente trabalha porque é como se uma coisa alimentasse a outra, né? Assim, o foco, a pessoa precisa ter um foco, mas é como se ela não precisasse amarrar um julgamento por estar comendo um alimento que ela julga não ser, que ela não pode, né, um alimento não permitido. Então, tirar muitas amarras aí do que essa pessoa traz de bagagem, né? Mas, sem dúvida, é um desafio muito grande trabalhar, né, com essas pessoas, porque é isso, muito do que ela, como ela se vê, do autoconceito dela, está linkado com a imagem corporal, né? E como que o diabetes impacta na imagem corporal, até por flutuações naturais aí de peso, né? E como que essa pessoa, a gente trabalha muito aceitação corporal, né? Os processos, uma autocompaixão aí, porque as pessoas elas têm uma autocrítica muito grande, né? Sobre si. Então, a gente vai aos poucos aí nesse caminho. E aí, né, Júlia, eu lembro de quando a gente vai fazer um cálculo, né, de IMC, né, Uhum. muitas pessoas que chegam até a gente já tiveram ou uma obesidade ou um sobrepeso na infância, alguns não, mas dificilmente uma pessoa que chega com anorexia pura, ela está com sobrepeso. Pelo contrário, ela está com abaixo do Baixo do peso peso. ou Uhum. próximo do peso. E quando a gente faz essa conta, né, até do próprio, vamos dizer, o que seria um peso saudável, não estamos falando do que a pessoa se sente bem, mas do que seria um peso saudável. Existe um range, né, uma variação. Você pode estar de 18 até 24, 20, né?
Então, Uhum. então não significa que a pessoa tem que sempre escolher o peso mais baixo, né? Ou o peso ali próximo ali do que seria, né, um sobrepeso. Mas existe uma variabilidade, justamente porque nós somos pessoas diferentes, com estrutura óssea diferente, com composições de corpo diferentes, com biotipos diferentes. Mas o que acontece muitas vezes é que a pessoa ela busca ou uma padronização com uma Uhum. comparação, né? Ah, eu gosto do corpo de uma modelo tal, de uma influencer Sim. tal, e ela não aceita ou idealiza com o peso que ela teve no passado, né? Ah, eu tive esse peso, no caso do diabetes ao diagnóstico, ou que a gente sabe que as pessoas estão emagrecidas porque as pessoas estão, Isso é muito entre forte, né, aspas, doutora né, Mônica? desnutridas por conta Desnutrida, do sim. diabetes, né? Então é claro que vai haver algum nível de recuperação desse peso, mas então o Sim. que que a gente percebe? Que essas pessoas ou elas comparam com algum alvo externo, normalmente uma influencer, uma modelo, ou uma atleta, que às vezes não tem o mesmo biotipo, é um padrão que nem é real, porque a gente vê uma foto da pessoa, a gente não sabe como é que a pessoa qual que é a flutuação de peso, mas parece que aquela imagem fica congelada, ou com um passado que também não condiz com a realidade, porque esse passado é de uma época do diagnóstico, né, Júlia? Sim, ou até de dietas muito restritivas, né? Isso, aquele famoso, eu vou fazer uma semana comendo pouquíssimas coisas para caber num vestido, e depois o próprio organismo não se sustenta dessa forma, e a pessoa vai ter que voltar a comer minimamente aí. Então, acho que tem duas coisas, né? Esse padrão idealizado, que é reforçado, às vezes, pela família, pela mídia, pela Sim. cultura, alguns países mais, alguns países menos, e como a pessoa recebe esse padrão, né, Júlia? Porque algumas pessoas são mais tranquilas, eu sou do jeito que eu sou, outras pessoas aí entram naquilo que você nos falou do perfeccionismo, né? Porque de repente Sim. uma pessoa que é mais rígida, mais perfeccionista, acho que aí a gente pode colocar não só o perfeccionismo, mas a rigidez também, A rigidez também. né? A pessoa se impõe, não, eu tenho que ser assim, eu tenho que São, atingir, são né? padrões muito altos, né? Assim, de desempenho, de alcance, de um corpo, até dentro do diabetes, assim, de números, né? Assim, que são, não são alcançáveis de uma forma sustentável, né? Assim, doutora Mônica. E a gente falava um pouco disso na nossa discussão, né? Como que vai do corpo, da imagem corporal, para a idealização de um controle glicêmico perfeito, né? Sim, são as duas coisas que elas tendem a flutuar, assim, a ser aspectos de preocupações, assim, né? Porque é isso, né? Eu preocupo com o meu corpo, com a minha imagem corporal, que vem aí de uma insatisfação, porque a mídia me diz que eu preciso ter um corpo X para ser aceita, para ser bem vista, e também aliado ao perfeccionismo que o gerenciamento do diabetes pode trazer, né, doutora Mônica? Porque assim, né, Júlia, a gente vive com isso há anos, né? Eu acho que eu posso falar por mim, eu já vivi várias etapas, já vivi duas gestações, já vivi momentos em que minha vida era muito regida por corrida, por exercício, então eram épocas que era até bem, vamos dizer, nunca é tranquilo manter Uhum. um bom, mas assim, era, vamos dizer, mais fácil, porque o meu estilo de vida gerava um gasto aí de energia, então as glicadas eram naquela fase bem baixas. Aí, Uhum. atualmente, eu estou num outro momento de De vida, vida, né? que a Uhum. minha vida mudou, que eu fico muito mais sentada, que, enfim, eu tive que fazer, eu tenho que fazer um outro tipo de exercício. Então, é natural que, primeiro, é uma outra fase de adaptação que não dá para ser comparada com aquela. Eu não posso comparar
porque eu não tenho mais Isso é aquele muito momento, importante, sim. né, aquela idade. Não significa que a gente não vá perseguir a melhor forma de se relacionar com a glicemia que a gente possa, longitudinalmente, né, Júlia? Porque é o que a gente Sim. falava assim, não adianta uma foto de um gráfico reto. Um No gráfico momento é muito reto, pouco, né? 24 horas, em termos de saúde, de complicação, não significa muita coisa. Você tem que ter uma coisa longitudinal, por anos. Então, eu acho que a gente tem que ter essa visão crítica, né, Júlia, e conversar isso com as pacientes, que o que a gente tem que fazer é entender, primeiro entender a si mesmo, né, com Sim. sua fase, seus desejos, suas possibilidades, e conversar com os profissionais a partir de cada um de nós. E não de comparar com fulano de tal ou outra pessoa, né? É, eu costumo, assim, muito trabalhar, que eu acho que o processo de psicoterapia é muito. As pessoas chegam, e as pessoas que têm, né, assim, diabetes, transtorno alimentar, com um olhar muito voltado para o outro. E talvez é um resgate para um olhar interno, porque nessa comparação eu não estou olhando para mim, né? Eu estou olhando para o outro, o que que o outro tem, e esquece muitas vezes do que a pessoa tem, do que ela é capaz, né? Então, é um olhar interno para si mesmo, para sua fase de vida, para sua disponibilidade, porque talvez uma das falas que me veio aqui, quando eu pergunto, né, assim, esse desejo, às vezes o emagrecimento, a gente, não é que a gente seja contra o emagrecimento, mas o emagrecimento à custa de quê, né, doutora Mônica, assim, de consequências aí muito ruins para a pessoa, impacto na qualidade de vida, físico, mental, elas chegam assim muito esgotadas, assim. Eu não dou conta mais, né, assim, de viver para a dieta, de viver para o corpo, né, e aos poucos elas vão percebendo que às vezes viver numa dieta restritiva não é sustentável, né, ao longo prazo, que isso causa impacto em todos os aspectos aí da vida dela. Então, é, essa frase que ficou assim muito na minha mente foi que se fosse por mim, assim, eu acho que eu nem não tinha uma vontade assim de do emagrecer, mas aí é o outro, né, assim, para ser aceita na sociedade, para ser aceita num grupo específico de pessoas, esse desejo vem. Mas olha só, se ela mesma, assim, ela tá ok com o corpo, né? É um corpo que ela se sente bem, mas às vezes as exigências externas falam com ela que não, ela precisa aí estar dentro de um padrão. Então é isso, assim, um resgate mesmo dela mesma, dela com ela, das pessoas com elas mesmas, assim, né? Do que importa para ela, das suas necessidades, né? Assim, do que nessa comparação é muito penoso com a gente mesmo, né? E aí, né, nesse ponto que você falou, né, eu acho que é perigoso até, né, quando a gente começa a querer o tratamento do outro, a medicação do outro, o que o Uhum. outro fala que é bom para a gente, né? A gente vive numa sociedade, a gente tem que ter muito cuidado, né? Eu nunca me esqueço um slide que eu até fotografei e compartilhei no Instagram do Saúde Mental e Diabetes, que é do Dr. Uhum. Lawrence Fisher, que ele fala exatamente isso. É a sociedade que conta a história. E se a gente pega essa história, aceita essa história sem crítica, a gente vai contar a mesma narrativa, Exato. né, Júlia? Isso é tudo que a gente, que é profissional da área de saúde mental, não faz. A gente está sempre trazendo a pessoa para um olhar interno, para um olhar individualizado, para tentar ver o que, Sim. que faz bem, o que, que faz feliz, o que não tem a ver necessariamente com engordar ou emagrecer, mas com que a pessoa
resgate isso que você falou. O que que eu quero para mim? O que que eu gosto de comer? Eu estou com fome, eu estou com Uhum, uhum, vontade, estou fazendo isso para ter um pós-prandial, no caso do diabetes, melhor. Então, assim, são muitas coisas que a gente tem que refletir. Mas o que eu acho que é, sim. né, Júlia, muito importante é que a gente faça essa reflexão. As pessoas façam essa reflexão, e voltem, porque a gente vê pessoas assim, eu vejo meus pacientes assim, em algumas consultas eu explico o que que é uma compulsão, o que é Uhum, você comer fora do planejado, que não uhum, enquadra no que a gente chama compulsão. Ah, você repetiu um pedaço de sim. bolo, isso não é uma compulsão. Isso é muito importante para as pessoas entenderem para o seu próprio, né, assim, condução aí. Porque eu já tive paciente, uma paciente que eu me recordo que teve um quadro de bulimia bem grave desde os 12 anos, não tinha diabetes. Então, assim, a vida dela era assim, ela se programava para tomar um iogurte corpus, um iogurte desnatado, uma fruta Uhum, tal, e quando ela comia um pouco a mais, ou porque ela estava com fome, ou porque ela estava com vontade, ela já vomitava. Então, na cabeça dela, era aceitável comer um iogurte corpus e uma fruta. Então, se ela uhum. comesse, às vezes, um pedaço de pão, ela já provocava vômito. Então, nem sempre significa que a pessoa exagerou, mas ela, na concepção dela, É muito subjetivo, né, assim, é uma compulsão subjetiva, assim. É. sim. E existe a compulsão, existe o comer desordenado, mas Sim, existe algumas situações que a pessoa ou vai se exercitar demais, ou vai usar alguma medicação para purgar um diurético, um laxante, uhum. ou no caso do diabetes, omitidose de insulina, né? Por uma coisa que não está nem classificada como uma compulsão, né? Então, o que, que seria nesse caso? Comer um pedaço de pão a mais, a pessoa vai ter que usar mais insulina. Comeu fora do planejado, a pessoa vai ter que dar um outro bolos, não é isso? Mas na Sim. cabeça da pessoa, aquilo ali não funciona assim, né? Talvez assim por muitas regras, né, assim, externas da mentalidade da dieta, né, doutora Mônica, que desconsidera a sua vontade, a sua fome, né? E as dietas fazem isso, né? Assim, essa desconexão com os sinais internos do corpo, porque é isso. Às vezes, num dia, você vai acordar com mais fome mesmo. E Sim, aí, essa de que uma quantidade a mais, pode dizer então, talvez o trabalho seja esse também, o resgate, porque as pessoas chegam muito desconectadas com os sinais internos que o corpo dá, de fome, assim, eu estou com fome ou eu estou com vontade, né? Porque elas até acham errado, assim, de ter vontade de comer. E vontade, a gente tem vontade de muitas coisas na vida, né? E não é errado ter vontade de comer um bolo de chocolate, um brigadeiro, um chocolate depois do almoço, um doce, um pão de queijo, né? Assim, então, nisso que você falou, né, dessa conexão interior, é um trabalho também que a psicoterapia, eu costumo fazer, assim, dos valores, porque quais são os valores dessas pessoas? E é muito interessante esse trabalho, porque às vezes muitas delas nunca pensaram em quais são os seus valores, né? O que que eu valorizo, que é algo que eu vou conseguir aí ir, né, em frente com isso. É importante para mim isso, é importante para mim isso, eu valorizo isso, né? Então isso vai dando é como um holofote nelas mesmo para elas irem se aprimorando e se apropriando da própria vida que elas querem viver. e ampliar o repertório, né, Júlia? Porque quando a gente pega uma pessoa com transtorno alimentar, parece que o assunto mais importante da vida, ou talvez o único assunto da vida, seja o corpo, o que comeu, o que não comeu.
E, na verdade, o trabalho é justamente sair dessa relação tão obsessiva e criar um sim, planejamento, né? A gente sabe que qualquer ser humano tem que ter alguma organização alimentar para a nossa saúde e que pessoas com claro, diabetes tipo 1 precisam ter também, e mais sim, atenção. Mas a gente tentar trazer essa coisa de uma forma conectada com desejo, com sinal de fome, fora com desse, autonomia alimentar, com autonomia, fora dessa coisa assim, proibido e permitido, e sim, aumentar o repertório de vida, né? Porque a pessoa muitas vezes ela não consegue trabalhar direito, estudar direito, porque aquele negócio, aquela ideia fixa, que está sempre devendo, sempre tendo que controlar mais do que na verdade é necessário. E do ponto de vista sim, medicamentoso, o que eu tenho percebido, né, Júlia, porque a gente sabe que existem alguns protocolos para anorexia, existem alguns sim, protocolos para bulimia, para transtorno de compulsão periódica, mas muitas vezes, como a gente falou, a gente trata a ansiedade, trata sintoma depressivo, e a medicação muitas vezes ela dá um suporte, tanto de sintoma quanto de acalmar um pouco para que a pessoa tenha paciência para esse exatamente, processo sim. psicoterápico e de mudança de comportamento, né, Júlia? Porque Que são não é de um dia para o outro, né? Sim, dia para o outro. E não adianta querer milagre, não adianta querer uma coisa. A gente sabe, né? Eu falei última vez para minha uma paciente minha, eu falei, olha, o que eu vou dizer para você não é tão gostoso. Eu sei que você não é o que você vai querer ouvir, mas é o meu padrão, meu compromisso ético de falar para você que esse caminho vai alimentar o seu transtorno alimentar. É a minha ética de dizer para você que a gente vai ter que ter paciência para reformular hábitos com uma equipe. O que a gente tem que dizer, né, para paciente, às vezes não é uma coisa fácil e nem que a pessoa quer ouvir, mas que a gente precisa ir preparando a pessoa para essa realidade, né? De que nem sempre a gente vai concordar, não é nem concordar a palavra, mas a gente não pode reforçar determinados padrões, reforçar alguns aspectos que a gente sabe que são preditores e de fatores de risco para o transtorno alimentar. Então, isso a gente sabe, né, pela nossa experiência clínica, pelos estudos, que alguns comportamentos, se a gente reforçar, a gente está falhando num compromisso ético aí com a nossa paciente, que é de ajudar na administração dessa condição do transtorno alimentar. Então, muitas vezes o que a gente passa, né, Júlia, é um suporte. Olha, eu estou aqui com você para esse desafio. Eu sei que não vai ser fácil. Eu sempre falo, você pode me mandar mensagem, você pode me mandar uhum, e-mail, mas a gente não pode é, entrar em determinadas angústias que vão levar a reforçadores do transtorno uhum, alimentar, né? sim, Aí, Júlia, eu queria que você falasse um pouquinho disso, como que você vê, né? Porque a pessoa às vezes teve esses comportamentos desde a infância, né? A gente vê que a American Diabetes Association está preconizando o rastreamento de transtorno alimentar desde os 12 anos de idade, e a gente sabe que meninas com a tecnologia, que têm acesso à internet, muitas vezes elas começam até antes dos 12 anos com algumas questões aí de sim. questionamento do próprio corpo, Morais, sim. né? Então, como é que você vê isso? Como é que a gente vai colocando isso para a paciente, para a família da paciente também, né? Que muitas vezes a gente Uhum. precisa da família no tratamento, né? Sim, a família é um apoio muito grande e prediz aí é, um sucesso, né, no tratamento de um transtorno alimentar, então é muito importante aí a participação da família. Mas nesse ponto que você diz, doutora Mônica, talvez as pessoas elas cheguem no consultório, assim, às vezes muito angustiadas,
muito, até um pouco sem paciência mesmo, e como você disse aí, a medicação, ela chega para dar esse suporte, né, para dar uma amenizada aí, às vezes, nos sintomas ansiosos, né, que elas chegam com essa necessidade, às vezes a sensação de que precisam é, modificar o corpo, alterar o corpo, emagrecer, né? E aí o nosso trabalho inicialmente, mostrar para essa paciente que o, o estar gorda não é um sentimento, né? Assim, o que está por trás disso? O que está por trás do incômodo que ela sente com o corpo, né? Que afeta muito no comportamento alimentar que essa pessoa tem. Entender um pouco da função disso no funcionamento dela, porque, igual você disse, é algo que vem aí desde a infância ou da adolescência, então não é algo que alguns pensamentos que elas têm, não é algo de um dia para a noite que ela começou a ter esses pensamentos, né? Ela tem esses pensamentos desde que falam que ela não é adequada, que ou dizem que ela não está bonita, ou que ela precisa emagrecer. Então, isso é muito forte e o trabalho é muito voltado para como essa pessoa vai se relacionar com esse pensamento, porque esse pensamento ele pode até vir, mas é como se eu não fosse conduzida a ter comportamentos que me levem a restringir a alimentação, né, ou fazer um exercício em excesso aí, mas se conectar muito com esses pensamentos e com os sentimentos, né? Se a gente pensar que o comportamento alimentar, e muitas das pessoas não sabem disso, assim, né, que nos procuram, ela reflete muito como é que está o nosso interno, as nossas experiências internas. É preciso a pessoa olhar para dentro para ver o que está aí de emoção, o que que ela está evitando sentir, porque a comida ela serve muito para ter essa função de distração, de lidar com a frustração, com a raiva, com o tédio. Então, o que será que você está evitando de sentir, de experienciar, Uhum. que você precisa aí, né? Que pode ter te ajudado. Eu acho que em algum momento a comida serviu para ajudar ela a lidar com muitas questões difíceis, mas é que ela percebe que não está sendo mais funcional, né? Assim, está gerando muito sofrimento, muita angústia, impactando aí de uma forma geral, né, na vida dela. Sim, e eu também falo muito dessa questão de reforçador em nível de liberação de substâncias, né? Então, assim, quando a gente Isso. tem um prazer, a gente sabe que a gente tem uma liberação de dopamina, né? Então, se a gente tem um exercício, se a gente uma comida gostosa, relação sexual, né? Só que a pessoa, ela de alguma forma também ficou numa situação com poucos prazeres, como a vida foi ficando muito em torno do transtorno alimentar, então muitas vezes a pessoa se pergunta assim, mas o que que você faz, né? Quais são os seus outros prazeres? Quais são suas outras? Como você falou, quando você está triste, qual que é seu repertório para lidar, né? Você Para vai lidar com isso. lidar com, convidar alguém, conversar com alguém, tocar uma música, ouvir uma música. Às vezes é só, Entrar em contato com a emoção. né, Júlia? Às vezes a É. pessoa não entra em contato com a emoção e se entra, já vai logo comer, né? Uhum. Então, eu acho que também tem uma questão aí que leva muito tempo, porque a pessoa vai ter que se conhecer, conhecer, entrar em contato com essas emoções e criar esses repertórios, criar outras situações aí, né, Júlia? E Sim. eu acho que Da assim, mesma forma que ela aprendeu, assim, ela aprendeu a utilizar a comida como forma de lidar com certas emoções, ela pode, em um certo nível, desaprender e criar novos repertórios aí para lidar com as experiências internas, né, assim, de vida e nesse processo, é um processo, assim, que não é de um dia para a noite, igual talvez uma dieta que as pessoas façam e emagreçam, né? Mas pensar também que peso não é comportamento, né, doutora Mônica? Então, assim, peso não é comportamento. Então,
quais são os meus outros comportamentos aí que vão favorecer uma perda de peso sustentável, né? Assim, a longo prazo, Sem saudável, né? prejuízo à saúde, tanto física quanto Exato. mental, né, Júlia? Porque é aquilo que você falou em algum ponto aí no começo. A que preço? Ninguém é contra as pessoas estarem confortáveis consigo própria, pelo contrário, nosso trabalho é trazer Claro, essa pessoa confortável consigo mesma, mas a que sim. preço? Né? Eu acho que é isso. E estou usando a estratégia funcional, estou usando a estratégia que é boa para a minha saúde física e mental, né? Então, eu acho que são vários. Eu estou muito contente aqui com esse nosso bate-papo. Eu acho que as pessoas, a gente poderia ficar aqui horas falando, né, Horas, horas. de transtorno alimentar, porque é um assunto, né, que particularmente te levou a fazer a sua especialização na USP, te Sim. levou a me procurar, está fazendo seu mestrado, a gente tem pacientes em comum, é uma coisa assim também para mim desafiadora, né? E eu acho que o objetivo do webcast, de quem isso vai ficar gravado, né? E a gente vai deixar Sim. disponível tanto no Instagram, se você quiser compartilhar. Quem quiser compartilhar, pode compartilhar no YouTube, no LinkedIn. É trazer uma situação assim de alcance, né, Júlia? Eu tenho Alcance. todas as minhas ações assim nesse Novembro Azul foi no sentido assim, onde que eu posso contribuir dentro do que é a minha expertise como psiquiatra, como pessoa com Uhum, diabetes uhum. tipo 1, que isso possa servir de educação para uma outra pessoa, ou para um familiar, ou para um parente, ou para um amigo. E Eu de acho que acolhimento também, né, doutora Mônica, assim, para as pessoas que passam por isso e é algo que a gente que não existe muito espaço para falar sobre essas questões, assim. Então, às vezes a pessoa que vai assistir, ela pode se sentir muito acolhida e é um dos objetivos também, né, assim, procurar ajuda, né? É esse o nosso objetivo. desmistificar e sair daquilo que é o transtorno alimentar, né? Que sempre causa muita culpa, muita vergonha, e Uhum. normalmente é uma condição que as pessoas mantêm em segredo por muitos Sim, anos, e quando chega já depois de muitos anos, o nosso trabalho é mais difícil, né? é, é, É é mais mais difícil. desafiador, sim, né, quando esse quadro ele se prolonga aí por anos, né? Que não é incomum, né, doutora Mônica? Não é incomum, e a gente vê pessoas com essa situação de cetoacidoses repetidas, hipoglicemias severas, Sim. né, nível 3 às vezes, nível 2, né? Então, assim, a gente tem um objetivo que é da saúde mental e do diabetes junto, né? Sim. Porque essas duas coisas importam igualmente para aquela pessoa, né? E Então, tudo que envolve aí a saúde mental dentro do diabetes, né, doutora Mônica? É sim, até interessante se as pessoas quiserem fazer comentários, assim, nos dar um feedback mesmo para que outras oportunidades aí futuras, né, sejam sim, aí colocadas em pauta também, né? sim, qualquer pessoa pode mandar para você, para Sim, mim, porque eu acho assim, às vezes a gente fala do que está muito atual é, para nós profissionais, e de repente a pessoa tem uma outra demanda, ou uma outra dúvida, uma outra pergunta, então a gente está à disposição, né, Júlia, para fique à vontade aí. de responder, ou eventualmente até de gravar um outro subtema aí, né? Que é um tema aí muito extenso, né? E a gente tentou aí é, é, abordar um pouco de cada coisa, né, doutora Mônica, assim, que a gente considerou importante, mas a gente sabe que tem muito ainda mais para ser discutido e abordado, mas para não ficar uma coisa muito extensa também, né? Então é isso. Tá bom, Júlia, Queria eu te te agradecer, doutora agradeço. Mônica. Muito obrigada novamente. É sempre um prazer, viu, estar com você. Você é um Obrigada. profissional que eu admiro muito. E estamos aqui num domingo, né? A gente É teve uma isso. série de problemas, então vamos agradecer aos nossos familiares também que estão tendo paciência com a gente no domingo. E obrigada, Júlia.
Um bom Obrigada a resto de você. domingo para você. Tchauzinho. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada.